mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que acendar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Bom dia, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada família que está assistindo essa transmissão, com todas as famílias da igreja de Vila Nilo, aqueles que estão aqui conosco também, que não são da Vila Nilo, de alguma outra igreja, quem sabe até de nenhuma igreja, mas que está ouvindo aqui a palavra de Deus, que o Senhor toque no coração de todos nós. Nós vamos cantar o hino número 127. Pegue o seu inário e vamos louvar a Deus. Hino 127. Bendita hora de oração que acalma aflito coração, o qual por meio de Jesus ao Pai suplica auxílio e luz em tempos de cuidado e dor. Refúgio tenho em meu Senhor, vencendo ardil da tentação.
voz do meu clamor, pois Ele ordena recorrer ao seu amor, ao seu poder. Contente, sem perturbação, eu busco a hora de oração. Contente, sem perturbação, eu busco a hora de oração. Bendita hora de oração, de santa paz e comunhão. Desejo, enquanto aqui me achar, com fé constante, humilde, orar. Enfim, no resplendor de Deus, na glória dos mais altos céus, lembrar-me-ei com gratidão das horas suaves de oração. Lembrar-me-ei com gratidão das horas suaves de oração. Amém. Irmãos, vamos orar para dar início ao nosso estudo. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por Tua bondade infinita, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é a nossa segurança, porque o Senhor ouve a nossa oração, porque o Senhor está conosco, o Senhor é o nosso refúgio. Obrigado, Pai, porque em Ti nós podemos confiar de todo o nosso coração, mesmo nos momentos de tribulação, de dor, de perda, de luto. Nós Te louvamos, ó Pai, pela Tua soberania. Nós Te louvamos, ó Deus, pelos Teus decretos eternos. Nós Te louvamos por Tua fidelidade, por Tua aliança. E nós rogamos, ó Pai, que o nosso coração seja aperfeiçoado em Cristo, que o nosso coração amadureça e cresça na Tua presença, e que o Senhor nos dê a Tua bênção, para que neste estudo o Teu nome seja honrado e glorificado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, vamos abrir no livro de Esther, capítulo 5. Esther, capítulo 5. Lá na Vila Nilo, antes de tudo isso acontecer, nós estávamos estudando o livro de Esther. Nós vamos continuar esse estudo. Nós estudamos o capítulo 5, mas faltou muita coisa ali para expor. E como já faz tempo, eu não quis dar um capítulo novo. Eu quis dar o último capítulo que nós estudamos, em parte, e também para nós fazermos aí a revisão, considerando que é uma história, o livro conta uma história, então nós precisamos ter a história em mente, de uma forma mais fresquinha. Nós vamos ler Esther, capítulo 5, nós vamos ler o capítulo todo, acompanhe aí na sua Bíblia, por favor. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou na ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem te parecer, venham o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição e se te dará? Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã,
então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã, a própria rainha Ester: a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Senhor, nós pedimos que o Senhor fale conosco, e que as nossas palavras, o meditar do nosso coração, os nossos pensamentos sejam agradáveis ao Senhor, que é a nossa rocha e o nosso Redentor. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Purifica o nosso coração de toda transgressão. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse livro de Ester fala sobre livramento, sobre socorro de Deus no dia da adversidade. O capítulo abre falando da glória e da grandeza de um rei chamado Assuero, rei da Pérsia. Diz o capítulo 1 que ele reinou desde a Índia até a Etiópia. Tinha muitas riquezas, muitos bens, muitas glórias. E um dia em que ele estava reunido, tinha ali um grande banquete com os seus generais, com as suas autoridades. E depois de beber muito, ele pediu para que fizessem entrar a rainha Vasti, para mostrar a sua beleza, a beleza de Vasti. Contudo, Vasti não quis ir, ela recusou e por isso foi deposta como rainha, deixou de ser rainha, para que Assuero não ficasse, digamos assim, desfavorecido na história, para não parecer que a sua ordem era de pouca conta, tinha pouco valor para a sua própria esposa. E os conselheiros dele advertiram que se Vasti não obedecesse ao rei, todos os outros senhores da sua própria casa, os homens, o marido e pai, eles poderiam ser também afrontados nessa questão. Então a rainha Vasti é deposta por causa disso, porque o rei se vê ameaçado moralmente falando, em sua dignidade, em sua autoridade. E ele pede então que se tragam mulheres de boa aparência, moças virgens da cidadela de Suzã. E Ester é conduzida então entre essas mulheres, passam meses se embelezando, se preparando para depois entrar na presença do rei. 12 meses. Veja como ele era muito ostentador, como ele gostava de ostentar e como ele era também megalomaníaco, como se diz. Ester, ela tinha um primo chamado Mordecai e que cuidou dela desde quando ela era menina, criança. E esse Mordecai, ele tinha muita influência sobre Ester e descobriu uma conspiração contra o rei. Isso está no capítulo 2, versículo 21.
mas não narra nada que o rei tenha feito para favorecer a Mordecai. Porque os persas eles favoreciam rapidamente, prontamente, aquele que dava um auxílio assim como esse, né? De livrar o rei de uma conspiração, né? Para matá-lo mesmo. Tinha um homem de muita influência no reino chamado Amã. Ele tinha muita autoridade. Ele era como se fosse o próprio rei no Império Persa. E ele era muito orgulhoso, ele gostava de aplauso, ele gostava de reverência. E Amã não se inclinava, não se prostrava perante Amã, que é de uma linhagem antiga, filho de Amedata Agagita, lá dos Amalequitas no Antigo Testamento. Este homem, ele tinha um ódio da nação judaica e intencionou e decretou a morte de todos os judeus, todos, sem exceção. E o que ele disse acerca dos judeus era mentiroso diante do rei. Assim como hoje muitos falam mal dos cristãos e pintam uma outra imagem que não é verdadeira. Veja Esther capítulo 3, versículo 8. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Então se decreta, Assuero confia, ele dá crédito a essa palavra de Amã. Então é decretado que os judeus fossem, em um só dia, diz o texto, exterminados por completo, exterminados, aniquilados. O que fazer diante disso? O que fazer diante de um decreto? O que fazer diante de uma situação como essa? Mordecai se lembra de Esther como saída para essa situação e pede que ela interceda em favor do povo hebreu. Esther, contudo, não era chamada há um mês à presença do rei. E ninguém poderia aparecer assim do nada diante do rei. Uma das síndromes da sua grandeza, né, das suas imaginações de grandeza, do seu excesso de grandeza, era que ninguém poderia comparecer perante ele, senão morreria. Exceto se ele estendesse o cetro, a pessoa tocava a ponta do cetro, reconhecendo que o rei foi misericordioso para com ela. E aí então a pessoa tinha acesso ao rei. Esther então dá essa explicação: não fui chamada e você sabe que não posso comparecer perante o rei sem ter um motivo colocado por ele mesmo e não por mim. Contudo, Mordecai diz o seguinte para Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Mordecai está dizendo: Esther, não é momento de você imaginar que estará fora do povo hebreu e será liberta, só porque é rainha. Se todo te calares agora, de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento. De outra parte sempre se levantará socorro e livramento para o povo de Deus. Eu estava lendo com Davi outro dia e fiquei imaginando aquela situação, quando o povo de Deus estava diante do Mar Vermelho e os exércitos de Faraó atrás. Ou seja, completamente ali pressionados, sem saída. Não tinha para onde ir, para frente nem para trás. Deus então abriu o Mar Vermelho. É exatamente isso que Mordecai está dizendo: Esther, se você se calar, de outra parte, Deus mandará livramento. De outra parte, quando é a vontade de Deus, ele enviará socorro.
o privilégio é nosso de participar da obra. Se eu não pregar, aquela pessoa não irá crer. Deus vai alcançar aquela pessoa na sua soberania. Mas eu perderei o privilégio de pregar. Outro irá pregar. É isso que Paulo queria dizer. Vós sois a minha glória e coroa. Ele se alegrava nisto. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levada a rainha. Mordecai então diz para Esther o seguinte: Esther, quem sabe você não foi elevada a rainha para um momento, para uma ocasião como esta? Ou seja, existe um propósito maior nas coisas que acontecem na nossa vida. Por que Esther foi feita a rainha? Para que comesse do bom e do melhor, para que vestisse roupas finas e caras, para que passasse por um embelezamento lá de 12 meses? Isso é mediocridade comparado com um plano e projeto de Deus que é eterno, que está relacionado ao seu Filho. Existe um propósito muito maior na nossa vida do que as coisas pequenas, históricas e pontuais que acontecem. Olha o que ele diz no capítulo 4, versículo 14. Quem sabe se para conjuntura como esta é que fosse elevada a rainha? O que Mordecai está dizendo aqui é o seguinte: quem está no controle da história é Deus. Quem está no controle dos tempos, épocas e ocasiões é Deus. Quem tem todos os tempos nas mãos é Deus. E Ele coloca uma pessoa num lugar específico do reino para realizar a sua vontade. Meu irmão, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus que prevalece. Não adianta bater o pé, não adianta ficar irado, não adianta querer mudar a situação ou querer controlar a situação. Deus deseja mostrar para nós que quem tem o controle da história é Ele mesmo. E que as coisas acontecem para a glória do seu nome. A grande pergunta é: qual o propósito de Deus na minha vida? A grande questão é nos colocarmos nas mãos de Deus e não tentarmos fugir ou escapar como Esther está colocando aqui. Esther então ouve aquela palavra de Mordecai e pede para o povo jejuar e clamar. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Veja, irmãos, que a situação era completamente desfavorável para o povo de Deus. Não tinha, digamos, o que fazer em termos humanos, não tinha uma estratégia, não tinha um plano infalível. Por isso que Esther, ela confia na oração e no jejum neste momento. E ela pede para o povo orar e jejuar também. Orar e jejuar também. E aí sim nós entramos no capítulo 5. Esther convida o rei Amã, que é aquele adversário dos judeus, que deseja aniquilar os judeus, para um banquete. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. A narrativa, ela já entra com um drama aqui. Veja, ao 3º dia, depois que, no versículo 1 do capítulo 5, depois que eles jejuaram, o que vai acontecer? Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei. Veja que a narrativa, ela cria aquela expectativa. O que vai acontecer?
E se Esther revelar agora a sua identidade e o rei Assuero não gostar? Porque ela não falou nada antes. Não sabia ainda o rei Assuero que ela era judia. Ele poderia não gostar disso. Então veja, diante do decreto, ao invés do povo ficar paralisado de medo, ao invés do povo ficar assim, sem orar, desistir da vida, ou simplesmente lamentar a sorte, o que eles fizeram? Oraram. Diz Daniel, capítulo 6, que o rei decretou que não se buscasse nenhum outro Deus, que ninguém poderia clamar a nenhum Deus. Nós obedecemos às autoridades, desde que elas estejam dentro da palavra de Deus. Isso não está dentro da palavra de Deus, isso não pode ser solicitado para um cristão, que ele deixe de orar. Ele não pode deixar de orar. Daniel capítulo 6, versículo 8. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Veja, aqui neste decreto, a lei é aquela lei inflexível, sem possibilidade de variação, sem poder ser trocada, mudada, segundo a lei dos medos e dos persas. Mesmo assim, Daniel se pôs de joelho lá no seu quarto, diz o versículo 10, orava, dava graças, como costumava fazer. Ele continuou agradecendo a Deus mesmo diante do perigo da morte. Ele continuou agradecendo a Deus, mesmo que isso lhe custasse a sua própria vida. Aqueles que eram ciumentos, aqueles que não tinham Deus no seu coração, e sim a si mesmos no coração, como pessoas auto-entronizadas, auto-elevadas, entregaram Daniel para o rei, e Daniel então foi lançado na cova dos leões. Os irmãos conhecem a história. Veja o versículo 23. Quando o rei vai até Daniel e diz: Daniel, será o caso de o teu Deus ter te livrado? O teu Deus, diz o rei, a quem tu continuamente serves. Olha o testemunho aí, de constância, de perseverança, de coerência de Daniel. Testemunho coerente de Daniel. Versículo 23. Então o rei se alegrou sobremaneira. Quando Daniel diz, sim, rei, estou vivo, Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele. Olha agora, irmãos, porque crera no seu Deus. Se você tem um costume de grifar a Bíblia, pode grifar essa parte. É o centro do capítulo 6. Daniel crera no seu Deus. Você crê? E quando a sua fé, e quando a nossa vida é balançada como tem sido, em alguma proporção neste momento, e quando, como no caso de Daniel e no caso de Esther, há um decreto de morte, há um perigo de morte aí, de vida, de perder a vida. O que nós fazemos como povo de Deus? Tem algum valor, sim, discutir na internet, mas parece que isto é a única coisa que as pessoas sabem fazer hoje, ir lá na internet e colocar alguma coisa. Fica até difícil saber o que é de fato o que está acontecendo nesses dias. Mas a Bíblia nos convida ao seguinte: buscar a presença de Deus. Porque Deus está acima das leis.
Deus é o Senhor da história, ainda que haja um decreto contra o povo de Deus. Esther se colocou em oração. Um decreto contra Daniel seria lançado na cova dos leões. Imagine isso, leões, ser lançado aos leões. Mesmo assim ele foi orar e ainda dava graças. O homem ainda dava graças ao seu Deus. O que vai acontecer então com Esther? Primeira coisa, meus irmãos, que nós temos que observar no texto é que o final do versículo 2, Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Assim como Deus nos aceita em sua presença. Nós temos uma ilustração muito interessante aqui. Como nós nos apresentaríamos diante do Senhor? Apenas pela obra do Senhor Jesus Cristo. Mas nós não temos medo como Esther tinha, porque não havia sido chamada pelo rei há um mês. Isso é estranho, não é? Isso causa, sim, uma insegurança para Esther. A diferença é que Deus nos chama todos os dias para comparecermos perante Ele. É justamente o contrário. Enquanto este rei não chamava Esther para comparecer perante ele há um bom tempo, nem chamava outras pessoas e ninguém poderia comparecer, o Rei dos Reis, o soberano, o nosso Deus, nos chama, nos convoca à sua presença. E olha só o que ele diz, versículo 3. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. No versículo 6, disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Ela então preparou um banquete ali. Um banquete na presença de Assuero e Amã. Mas veja aí a tentação, né? Até metade do reino se te dará. Nisso o rei então empenhou a sua palavra. Nós lemos lá em Marcos capítulo 6, essa mesma expressão, era um ditado para dizer o seguinte: olha, o que você pedir eu vou dar. O que você pedir. É claro que ele não estava falando exatamente de dividir o reino. Metade vai ficar para ele, metade para ela, no sentido de administração. Mas era uma expressão, um ditado para dizer assim: olha, qualquer coisa que você pedir, eu vou dar. Marcos capítulo 6, versículo 14 a 29, quando João Batista está preso e o próprio Herodes o ouvia e ficava perplexo a respeito dos assuntos que ele falava e discorria. Mas aquela jovem dançou na presença de Herodes e dos seus generais. E depois o rei disse: o que você quer? Ainda que seja metade do reino, se te dará. Olha aí, versículo 23. Se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. O que ela pediu? Ela foi até a mãe dela perguntar. E a mãe disse: eu quero a cabeça de João Batista. Foram lá e tiraram a cabeça de João Batista, colocaram num prato, uma espécie de bandeja, e trouxeram para ela. Que perversidade, não é? Mas veja, às vezes a pessoa prefere um pecado do que muito dinheiro, muita glória, muito luxo. Prefere a cabeça de alguém. Prefere um pecado específico para satisfazer a sua própria alma.
Da mesma forma que Esther capítulo 5, ela recebe uma palavra que pode ser ali uma tentação. Até metade do reino se te dará. Ela poderia pedir uma mansão num certo lugar do império. Maravilhoso, maravilhoso. Ela poderia pedir 1000 riquezas para si. O que Esther fez? Ela pediu para o povo. Nós vamos ver isso no capítulo seguinte. Isso é interessante, não é? Muitas vezes nós pedimos para nós mesmos e não para o outro. Muitas vezes nós pensamos em nós mesmos e não nos outros. No máximo, outros, alguns pingados assim. No máximo. Mas Deus ordena na sua palavra aconselhar uns aos outros, sem acepção de pessoas, e intercedermos uns pelos outros, como povo de Deus. Como Esther havia orado, jejuado, o seu coração estava cheio da palavra, porque o conselho de Mordecai era o conselho do Altíssimo. O coração estava bem direcionado. Olha só que interessante isso. Alguém faz uma proposta, pode ser tanto uma proposta de bênção, se eu seguir um sentido, quanto de maldição, se eu seguir outro, como é o caso aqui. Como eu cuidei do meu próprio coração antes, ajuda a receber uma proposta como esta e tomar o caminho, a decisão correta. Jesus está buscando a presença do Pai lá no deserto 40 dias, aos finais dos quais teve fome, diz a Bíblia. Quando o tentador se aproxima dele e diz, manda que estas pedras se transformem em pães, o Senhor Jesus, que está buscando a presença do Pai, diz, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Ou seja, o seu coração estava pronto para ouvir aquela proposta. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares, acabar com o caminho da cruz, com o sacrifício. Mas ele ouviu essa proposta e já rejeitou. Por quê? O seu coração estava preparado. É o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, que nós precisamos da armadura de Deus para resistirmos o dia mau. Isso é o seguinte, eu não posso, chegou o dia mau, deixa eu me preparar agora, deixa eu ler a Bíblia, deixa eu orar. Não, tem que ser antes, porque agora o dia mau já chegou. Para poder resistir no dia mau. Então veja, quando Esther recebe essa pergunta, o seu coração já está direcionado para Deus. Quando um crente recebe aí uma proposta de emprego, isso vai ser prejudicial para a sua família, para a igreja, para a sua comunhão com Deus. Se ele está vivendo na presença de Deus, ele vai dizer o seguinte, eu não quero isso porque isso vai me afastar de Deus. E Deus é mais importante que tudo nessa vida. Eu já vi muita gente que quis um emprego melhor, com um salário melhor. Isso em si é ótimo. Vem de Deus. Não precisa se sentir culpado por isso. Desde que isso sirva para algo melhor. Mas aí essa pessoa que aceita esse emprego novo, emprego que tem que viajar muito, não vai nos trabalhos mais à noite na igreja, durante a semana, muitos domingos não pode ir mais, essa pessoa vai se esfriando, essa pessoa vai se afastando de Deus. Tantas vezes uma casa na praia faz com que a pessoa deixe a igreja. Ao invés dela ir para a praia, na sua casa e frequentar lá, às vezes ela fica em casa, lá na praia, e não vai na igreja lá na praia, na sua casa.
Então é muito perigoso. Eu já vi pessoas declinando na fé, mesmo depois de um período assim muito grande de avivamento pessoal. Elas estavam ali buscando a presença de Deus, se firmando, mas um momento de fraqueza que as deixou lá embaixo em termos espirituais. Aí vem o tentador com uma proposta, a pessoa afunda de vez. Um namoro com um descrente que leva para fora da igreja, fora das coisas de Deus e etc. Mas Esther não. Esther está com o coração preparado para rejeitar o pecado e as coisas deste mundo. É interessante que Esther, ela é submissa a Mordecai. Não é exatamente porque ela quis isso, mas porque ela recebeu aconselhamento de Mordecai e porque ela também conversou com ele. Veja, o final do capítulo 4, versículo 17. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Então quer dizer que ele era submisso a ela? Não, exatamente. Quer dizer o seguinte, que eles se aconselhavam, eles se apoiavam mutuamente, eles conversavam sobre as coisas e viam o que era melhor e seguiam naquela direção. No capítulo 2, versículo 10 diz o seguinte: Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, judaica, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Versículo 20. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem, o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpriu o mandado de Mordecai, como quando a criava. Então, como os dois conversaram, foi um caminho de sabedoria. Mordecai seguiu o que Esther lhe havia ordenado, colocado ali como direção para ele. Eles se prepararam, então, com oração e jejum. Este é o caminho da sabedoria. Veja, submissão e aconselhamento mútuos, preparação, oração e jejum, sabedoria. Olha como Esther tem sabedoria nas suas atitudes, nas suas palavras. Ela colocou a roupa apropriada, diz o versículo 1. Ela fala com humildade perante ele, porque ele é uma autoridade. Muitas coisas, meus irmãos, não acontecem e não encaixam por causa da falha da comunicação. O problema da comunicação. O Jay Adams fala isso, né? Mais da metade dos problemas dos casais estão relacionados à comunicação. Mas veja como Esther, ela tem sabedoria nas suas palavras. Ela diz o seguinte: se bem te parecer, vem o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Versículo 8. Se achei favor perante o rei, ela fala com súplicas. Ela fala com humildade. Isto é sabedoria. Saber se comportar da forma correta e saber falar da forma apropriada. Submissão, preparação, sabedoria, prudência. Veja que Esther, ela pede que haja um outro banquete. Ela pede que haja um banquete no dia seguinte. E no dia seguinte, no banquete do dia seguinte, ela ia colocar ali diante do rei a sua petição. O texto não fala por que ela pediu mais um dia, mas conseguimos imaginar o seguinte: ela não achou uma ocasião assim tão própria para colocar o assunto. Sabe quando você tem que falar algo, mas ainda não achou aquele momento para colocar? Melhor esperar. Coloca no momento certo, coloca pessoalmente, olho no olho.
Ela tem uma ponderação tranquila, atenta, de observação e de colocar as coisas no momento certo. Este Amã, como eu falei, um homem de grande autoridade, ele é convidado para o banquete. E ele fica assim muito animado porque a rainha convidou para o banquete. Versículo 9. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Saiu todo animado porque havia sido convidado pela rainha no dia seguinte também. Mas veja, por que ele estava tão animado? Por que ele estava tão feliz? Porque o seu coração estava acariciado. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque olha só como é perigoso. Vamos supor, pedimos algo para Deus em oração. E vamos supor uma casa. E Deus dá aquela casa, um emprego novo, seja lá o que for. A gente fica alegre, fica animado. Mas isso não está voltado para Deus, mas para si. Tem que ter muito cuidado com essas euforias que nós sentimos. Para que não sejam centralizadas em nós mesmos. E veja como isso é tão frágil, porque não está centralizado em Deus, mas no homem, que quando ele sai e vê o tal do Mordecai, que não se inclina perante ele, já diz o texto que ele se encheu de furor, ele já ficou completamente nervoso. Veja como as emoções aqui variam muito. Ele está alegre, de bom ânimo, mas ele vê algo que não está de acordo com o que ele deseja. Ele já fica totalmente irado. Ele já se enche de furor. Nós temos um quadro aqui de um ímpio, viu? Não de um crente, de um ímpio. Quem se alegra e se orgulha de ser nervoso, de ser irado, de não levar desaforo para casa, de prevalecer sobre os outros, isso é carnalidade. Carnalidade. Os crentes se prostram diante de Deus em humildade, quebrantados. Se encheu de furor contra Mordecai. Por quê? Porque aquela pecinha não estava de acordo com a vontade dele. Quando ele chega, então, em casa, ele se controla do seu chilique, diz verso 10, se conteve e foi para casa, mandou ouvir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. Olha como que ele encontra novamente a tranquilidade. Ele começa a falar de si de novo. Contou-lhe a glória das suas riquezas. Aí ele tá bem de novo. Aí ele tá feliz. Aí tá gostoso para ele. Se ele tá no banquete lá com a rainha, com o rei, aí ele fica alegre. Ele fica todo animado. Encontrou Mordecai, que não se dobra diante dele, já se enche de furor. Mas ele se contém porque ele vai para casa, vai chamar os amigos e vai falar da sua glória, da sua riqueza. Aí ele vai ficar animado de novo. Irmãos, vamos ter cuidado com o excesso de falação de si mesmo. A pessoa que fala demais de si. A pessoa que fala demais daquilo que quer. A pessoa que tem os prazeres voltados para o próprio coração e não direcionados para Deus. Nós lutamos diariamente com isso. Veja a sessão terapêutica aí de Amã. Contar a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos. Será que o povo não sabia quantos filhos ele tinha? Até a mulher dele ouvindo aquilo. Coisa tola. A pessoa fica mostrando e falando o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Aí fica exaltando o outro, porque o outro sendo exaltado vai exaltar também. Fica essa coisa de alimentar o ego do outro, de acariciar o ego do outro. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Só Deus é digno de toda honra e glória e louvor. Só o Cordeiro é digno de abrir o livro e desatar os selos. Somente Deus é digno de adoração. O restante todo está na mesma linha. Está na mesma condição.
de pecadores e alguns são salvos dessa condição, mas se encontravam nela também. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. A terapia de Amã é carnal. A terapia de Amã é idólatra de si. Contou as riquezas, a multidão dos filhos, que o rei o tinha engrandecido. Quem não sabia disso? Ele queria contar, ele queria uma autobiografia. Ele queria que lançassem um filme sobre ele, brincando, né? Porque na época não tinha, obviamente. Mas ele queria se ver, né? Se tivesse foto também, ele ia colocar foto dele em tudo quanto é lugar, ia colocar pôster dele. Ele ia ficar postando, né, toda hora, ele assim, agora o rei fez isso pra mim, agora o rei fez isso pra mim, agora eu tô nesse lugar, agora eu tô naquele outro lugar. Estou falando aqui, olhando para a minha própria vida, e você que está ouvindo, olhe para a sua própria vida. Porque a forma de fazer isso hoje, em parte, é nas redes sociais. Fica mostrando o que tem, fica mostrando a família perfeita que tem. É o mundo Facebook, o mundo Instagram. Não é o mundo real, não. Não é o mundo real. Aquela melhor foto, aquela criança sorrindo, e só Deus sabe como aquela criança chora às vezes, e é birrenta. Mas por quê? Quer dar a impressão, muitas vezes de controle. Eu tenho controle das coisas. Eu eduquei os meus filhos dessa forma. Eu fiz, eu posso, eu sei, eu. Só Deus pode dizer eu sou o que sou. Glória das riquezas, multidão dos filhos, engrandecimento e até o convite de Esther. Mal sabia que era uma coisa que depois ele seria desfavorecido. A própria rainha Esther, versículo 12. A ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. Olha a pessoa, só eu fui convidado, só eu. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. De coisas assim inúteis, fúteis. E às vezes a pessoa está se alegrando ali porque foi convidado para uma ocasião, sendo que a ocasião é desfavorável a ela. Uma coisa até assim bizarra. Ah, o chefe me convidou. O chefe convidou para te demitir. É mais ou menos isso aqui. A rainha Esther me convidou. É porque ela vai interceder pelo povo dela que você quer matar. Mas olha como o pecado não satisfaz. Olha o versículo 13. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Sabe aquela pessoa que tem tudo? Ela não tem nada, se ela não tem Deus no seu coração. E ela tem um carro, ela precisa de 2. Ela tem 2, ela precisa de 3. Precisa de 3, precisa de 4. Ela tem uma casa, ela precisa de 2. Ela tem 2, ela quer comprar um apartamento. Tem 2 casas, um apartamento, ela quer comprar casa, sei lá onde. O homem é um eterno insatisfeito em si, até que esteja satisfeito em Deus, dizia Agostinho de Hipona. As coisas deste mundo não podem satisfazer o coração. Você pode ter tudo. Pode ir atrás de todos os impulsos da carne, tudo que você puder imaginar, tudo em termos de vício. Nada satisfaz o coração pecaminoso. Jim Elliff escreveu o seguinte: o meu pecado me engana, fazendo-me acreditar que ganhei, quando na realidade eu perdi. E Provérbios diz: há caminho que aos homens parece direito, mas são caminhos de morte.
A mulher dá o pior conselho possível, mas até isso está dentro da soberania de Deus. Versículo 14. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. A mulher e os amigos alimentaram esse egoísmo. Alimentaram os pecados do coração de Amã. Deus nos livre de encontrar alguém assim, se engrandecendo, se gloriando, buscando o prazer do pecado e a gente assoprar o fogo desse coração para crescer ainda mais. Deus nos livre disso. Deus nos livre de sermos pessoas que pioram a situação das outras diante de Deus. Que sejamos instrumentos de santificação. Que sejamos moldados por Cristo e sejamos instrumentos das mãos do Salvador para ajudarmos outras pessoas a crescermos na presença dele. E a Bíblia diz: leais são as feridas feitas pelo que ama. Faltava um bom conselheiro na vida de Amã. Faltava alguém sensato, faltava um homem sábio para desafiar o coração de Amã e dizer: Amã, você está no caminho errado. Amã, você está vivendo dessa forma. O reconhecimento era o ídolo de Amã, o ser reconhecido, o ser elogiado, o ser exaltado, o ser convidado. Só eu recebi o convite. Mas quando tem um homem, um judeuzinho, vamos colocar assim, um Mordecai que não se dobra, ele não aguenta de dor, ele não aguenta de ira. O que você observa aí no coração de Amã? Havia um vazio que só Deus pode preencher. Nada neste mundo irá preencher. Nenhuma conquista. Se eu ganhasse muito mais do que eu ganho, se eu ganhasse muito dinheiro, se eu ganhasse 100 mil, se você se entregasse a isso, seria mais infeliz do que é agora. Paulo diz que a nossa riqueza é Cristo. E que os ricos do presente século não devem se vangloriar ou se apoiar na inutilidade e futilidade das riquezas, mas em Deus. E dividir os seus bens com os outros. E não dizer que, bom, cheguei até aqui pela minha força, pela minha determinação. As emoções de Amã estão totalmente desequilibradas. A ira não está centralizada em algo que é justo. A ira está centralizada no ego. Uma vida egoísta, um vazio. Sabe qual é a sugestão aqui? Em outras palavras, da sua própria mulher Zeres? Em outras palavras, ela está dizendo o seguinte: segue o seu coração, Amã. Amã, o que te faz feliz, Amã? Irmão, não é perigoso dar esse conselho? Siga o seu coração. Você está feliz? Você está em paz? Então faça isso. Irmão, esse conselho não pode ser dado para gente como nós. Para pecador, para nossa carne, isso não pode ser oferecido. Nós temos que ser guiados em obediência a Deus. Segue os caminhos do seu coração. Nós temos que seguir a vontade de Deus, isso sim.
Ah, pastor, mas eu amo tanto ele, mas eu amo tanto ela. Então você quer amar mais a sua namorada, que não vai te aproximar de Deus, do que a Deus? A questão não é se ama ou não ama, o que é isso. A questão é quem eu amo mais. Jesus colocou diante dos discípulos esse desafio lá em Mateus 10. Porque quem dizia, sou cristão, era expulso de casa, o cara era chutado para a rua, amaldiçoado, não tinha nome, não tinha família, nunca mais ia ver o pai e a mãe. Nunca mais ia ver irmão, nem filho. Às vezes a mulher denunciava na sinagoga, o pessoal ia lá bater no marido e expulsava de casa. Nesses termos, nesse contexto é que Jesus fala: se alguém ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Amã precisava de um conselheiro bíblico, mas é óbvio, ele não aceitaria. Ele não tinha ouvidos para ouvir, ele tinha ouvidos para ouvir aquilo que lhe agradava. A sugestão foi bem aceita por Amã, diz o verso 14 no final. Meu irmão, não vamos aceitar as coisas apenas quando agradam o nosso coraçãozinho. Ah, eu acho que esse conselho é bom, né? Eu preciso me cuidar mais, eu preciso viver para mim mesmo. É interessante que o fato de Esther pedir um banquete do dia seguinte, seja lá qual for a razão, provavelmente é o que nós falamos, ela não encontrou aquele momento para falar. Mas o fato dela deixar para o dia seguinte, dá tempo para Amã construir uma forca. E sabe quem será enforcado nela? Nós vamos ver semana que vem, se Deus permitir. Ele será enforcado. Aquilo que fazemos contra os outros, Deus pode reverter para que caia contra nós mesmos. O veneno que uma pessoa quer entregar para o outro, Deus pode fazer com que ela mesma beba. Agora, não coloque essas frases assim no status do WhatsApp, como se fosse assim vingança, aquele gostinho de vingança. Não, é entregar nas mãos de Deus e Ele faça o que Ele bem quiser. O que eu estou enfatizando aqui é a providência soberana de Deus. O homem levantou uma forca que seria destinada para ele mesmo. Isso significa o seguinte: aqueles que se levantam contra Deus serão destruídos pelo próprio Deus. Este é um banquete de salvação. O rei irá atender Esther, como nós vamos ver mais para frente. E o próprio Salvador nos deu a honra de comparecermos perante o seu banquete. A Santa Ceia e o banquete celestial nas bodas do Cordeiro, como diz Apocalipse 19. Que o Senhor Jesus seja a nossa alegria. Que a gente não tenha alegria de ser chamado numa ocasião. Nossa, eu que fui chamado, nossa. A pessoa está se impressionando consigo mesma. Para com isso. Deixa disso. Se impressione com Cristo. Fale de Cristo. Ame Cristo. Centralize a sua vida em Cristo. Não se glorie das riquezas, multidão de filhos. Hoje já não existe mais isso, né? Exaltado, fui promovido. Se tudo isso for para a glória de Deus, se contar direcionando tudo para Deus, aí sim, gratidão a Deus. Porque todas as bênçãos, todos os dons de Deus, Ele nos dá, Ele nos concede para revertermos para Ele mesmo. Em gratidão, em honra e glória a Ele. O Rei nos aceita em sua presença.
Ele nos chama todos os dias. E a vitória é do povo de Deus. Diz Apocalipse que venceram todos os que se acham com Ele, Jesus Cristo. Que Deus seja a satisfação do nosso coração, que Deus seja a alegria do nosso coração, a alegria da nossa vida. Que Deus seja o propósito da nossa existência. Que Ele te abençoe muito. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar em Deus como Esther fez. Vamos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus. Se tiver que perecer, pereci. Mas Deus pode fazer grandes coisas. Quando tudo parece perdido, Deus pode fazer grandes coisas. Isso não é uma frase de efeito, não. Isso é real. A Bíblia do começo ao fim mostra isso. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é soberano. Tua vontade é perfeita, exata, precisa. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Tira do nosso coração, ó Pai, os ídolos. Nós corremos atrás de riqueza. E às vezes quando recebemos alguma coisa, mimamos aquilo como se fosse um ídolo. Tem misericórdia, Pai, de nós. Tem misericórdia de não centralizarmos a vida em Cristo. Tem misericórdia, Senhor, de nos alegrarmos em outra pessoa ou coisa que não seja o Senhor, pois a tua palavra diz, alegrai-vos no Senhor. Ó Deus, livra-nos deste caminho de pecado que seguia Amã, exaltando a si mesmo, exaltando as suas riquezas, exaltando a sua posição, e que aceitava conselhos apenas que exaltavam seu próprio ego e favoreciam sua vida. Livra-nos disso, Senhor. Corrija a nossa vida, Pai. Aumenta a confiança que devemos ter nesses dias, assim como o Senhor aumentou a confiança de Esther e ela compareceu perante o rei. Obrigado porque nós também comparecemos perante o Senhor, nós estamos na Tua presença, mediante o novo e vivo caminho que Jesus abriu, rasgando o véu. E o Senhor sempre estende o seu cetro de misericórdia e favor. Teu trono é o trono da graça, e ali nós encontramos socorro em ocasião oportuna. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Abençoa o teu povo. Abençoa aquele que está triste, aquele que está chorando, aquele que está com saudade. Imagino que todos que ouviram essa transmissão estão com saudade de alguém, estão lamentando a situação. Ó Pai, renova a nossa alegria em Ti, Senhor. Cuida de nós nesses dias. Cuida dos irmãos, cuida das nossas famílias. Cuida, Senhor, do Teu povo, como nós cremos que o Senhor há de fazer. Em nome, por amor e para a glória exclusiva do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo domingo na presença do Senhor Jesus. Meditem nesta palavra. Leiam o texto novamente, se possível, quando possível. E às 18h30 estamos juntos para adorarmos o nosso Deus. Os jovens e adolescentes terão aula agora também com o seminarista Alexandre às 10h30. Não aqui no Facebook, mas no aplicativo Zoom, se eu não me engano. O pessoal manda o link para acessar lá no site. Encoraje o seu filho adolescente a participar. Eu sei, meus irmãos, que não é o ideal. Eu não sou muito de transmitir as coisas ao vivo, assim. Tenho uma certa resistência a transmitir o culto. Acho que pode ser positivo para quem está no hospital, quem está enfermo. Mas tenho uma certa resistência a transmitir o culto que prestamos lá na igreja, na internet. Tenho dificuldade de dizer que é culto, de fato, porque eu acho que a presença física é um dos requisitos para o culto. Por isso que eu falo, vamos ter um momento de adoração. Mas é o que nós temos nesse momento. É o vínculo que nós conseguimos, é o fio que a gente consegue segurar aí de conexão entre nós, de interação entre nós, de ver os irmãos, de escrever. É isso que nós temos neste momento. Então vamos valorizar o que nós temos, pelo menos. Sabe Deus quanto vai durar ainda esse isolamento.
Então, encoraje o seu filho, adolescente, jovem a participar. Participe você também dessas transmissões online. Com toda a limitação, contudo, é a palavra que está sendo pregada aqui. A palavra, o estudo que eu daria lá na igreja, eu estou transmitindo aqui. Temos sido abençoados, então, nesse sentido. Disso não podemos negar. Eu sei, contudo, que muitas famílias preferem fazer o estudo bíblico ou o culto, no caso familiar, entre eles ali. Ótimo também. Os irmãos sabem que eu não estou preocupado com o número de visualizações, curtidas. Para mim isso não importa nada. Isso é o pecado de a mãe. Quer muitas curtidas, quer muitas visualizações, quer muito isso, muito aquilo. O que importa é o povo estar se alimentando da palavra. Seja você aqui comigo, seja entre a sua família, se tiver alguém aí que possa explicar o texto, aplicar o texto, pregar, como deveria ter numa família ideal, digamos assim. Então, faça isso, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. Que este domingo seja um domingo muito especial, dia do Senhor, dia de santificação, dia de buscarmos a presença de Deus e meditarmos na sua palavra. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Que vocês fiquem em paz.